Meran Vargens. Quando a gente começou a fazer essa campanha do câncer de mama, né? A ideia era fazer as fotos com a camisa da campanha de uma maneira mais sensível. Então, nós estamos acostumados a ver as fotos que divulgam as campanhas, a campanha em defesa da floresta amazônica, a campanha em defesa do índio, a campanha em defesa da alimentação mais orgânica, todas elas têm a mesma característica, mais ou menos. E a gente queria que essa da camisa que estava alertando a população sobre o câncer de mama, que ela tivesse a impressão da realidade do câncer, né? Que ela tivesse uma apropriação, ela fosse diferente, ela tivesse a qualidade daquilo que nos envolve nessa questão. Então a gente teve uma estratégia que foi a seguinte: fazer uma primeira foto em que as pessoas importantes que estavam participando todas de modo voluntário na campanha, elas chegassem e fizessem a primeira foto como normalmente a gente faz, como é de praxe, né? Mas que nós tivéssemos uma segunda foto e que essa segunda foto ela viesse a partir de um contato com essa realidade, né? Então a gente fazia uma conversa entre eu e esses ilustres convidados, né? Onde cada um podia contar um pouquinho a experiência que já teve com alguém que teve câncer, qualquer tipo de câncer. E isso certamente iria aproximar essas pessoas dessa realidade. E sabemos, todo mundo tem um pouco dessa história, ou é um parente, ou é um amigo. Então a gente começava a conversar, essas conversas duraram 10 a 20 minutos cada uma delas. Até que chegava o momento em que eu também começava a contar a minha história. E eu começava a contar que eu também tive câncer de mama. E isso ia mudando a relação da conversa, o rumo da conversa. Então toda aquela história passava a ter uma realidade que era a minha realidade, até o momento em que eu tirava a camisa e as pessoas podiam ver a minha cicatriz, né? Podiam ter esse documento da vida, né? Que são as minhas cicatrizes. Boa noite. É bom a gente se cumprimentar, né? Quando a gente fez essa campanha, uma coisa muito importante era que a gente pudesse criar naquele estúdio, naquele set de filmagem, uma atmosfera de acolhimento. Porque a lida com o câncer, com todas essas situações difíceis que a gente vive, ela precisa de acolhimento. Então a gente está diante da realidade que é a vida, né? A vida coloca as coisas para a gente. Então a gente precisa ter uma atitude de abraçar, de poder preparar a gente mesmo para estar diante da realidade. E eu me lembro que na época que a gente fez aquela campanha, uma coisa que veio muito para mim é que a gente está acostumado a lidar com essa temática, assim, né, com a guerra, a luta, né? Então todo mundo dizia para mim: você é muito guerreira, você é guerreira. E aquilo me incomodava um pouco, né? Porque na minha trajetória, esse sentimento que aparecia de ser guerreira, de ser forte, de lutar, eu preferia e escolhi para mim uma outra metáfora, que era a da dançarina. Porque como eu sou uma pessoa da arte, do teatro, era mais possível para mim entender a realidade em vez de como uma guerra, né, que a gente tem que vencer e tal. Eu preferia ver a realidade como uma grande contradança, em que a gente está diante de situações que são da vida, o medo, o desespero, a tristeza, a morte, todas essas coisas que vão se aproximando da gente, as alegrias também, os encontros, como uma grande possibilidade de movimento.
de dança, de encontrar, de partilhar. E essa lida com a simbologia, para mim, foi muito vital. E eu acho que eu tive a possibilidade de atravessar toda essa trajetória, né, que é muito peculiar para as pessoas que tiveram câncer. Foi esse olhar para a realidade, tirando a figura do monstro. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe teve câncer quando eu tinha 14 anos. Né? O médico deu a ela 3 anos de vida e ela viveu mais 20. Naquela época era proibido falar a palavra câncer praticamente, e minha mãe sempre falou. Então eu tive naturalmente esse aprendizado com ela. E aí todo mundo pinta como uma situação monstruosa, uma situação difícil, uma mutilação, né? E aí na minha trajetória difícil também, as coisas não são tão fáceis e tal, e eu fui encontrando as metáforas. E uma delas que foi muito significativa para mim é que eu sou da Bahia também, né? Eu sou do interior da Bahia e tal. Então, quando eu estava doente, né, a gente lá tem um diálogo muito íntimo com Iemanjá. Né? Todo mundo conhece, todo mundo vai para a festa de Iemanjá, tem o mar, a gente tem oferendas, a gente agradece a Iemanjá as coisas. Né? Mesmo que não é da religião, eu não sou da religião, mas a gente tem essa prática cultural. E eu me lembro que eu fui lá, conversei com Iemanjá, ofereci a minha mama para Iemanjá, olha, fica com ela, leva para você. Né? E aí, nessa campanha, também eu contei uma coisa importante, porque essas cicatrizes, elas são um documento da minha vida, né? Elas são um retrato da minha história. E eu tinha que lidar com cicatrizes feiosas, né? Elas não são bonitas, né? Não é uma coisa linda, sou feliz, estou com cicatriz. Não, mas também o que é isso? E aí eu encontrei uma coisa legal, que é encontrar o caminho da roça. Para eu poder ter achado esse caminho da roça, eu fui lá no meu lugar da minha infância, que era caminhar na roça, era tão gostoso, andar no meio do mato, o lugar é inseguro, é incerto, é perigoso, se está chovendo a gente escorrega. E eu tive muitas aventuras lá na roça. Então, uma forma que eu tive de encontrar uma certa paz na lida foi saber que aqui eu tenho um caminho da roça. Eu criei para mim um caminho da roça aqui. E uma outra que foi muito importante, né, nessa conversa minha com Iemanjá. Um outro dia eu estava tomando banho de mar, quando eu fui fazer a segunda cirurgia, porque eu fiz primeiro uma, depois a outra. E aí eu descobri, mergulhando, que isso aqui também podia ser uma poda de uma árvore. Então, eu deixei de olhar a mutilação para olhar essa coisa bacana que tem uma árvore que a gente quase que pede para cortar os galhos dela, né, para ela florescer, para ela ter mais vida, para ela poder ficar mais frondosa. Então, eu fui para a minha segunda cirurgia com essa atitude de olhar, saber que vai tirar, que não tem retorno, mas que eu vou sair mais frondosa daí. Eu vou estar mais viva a partir daí. Então, essas pequenas coisas fizeram com que eu fosse, aos pouquinhos, enfrentando o dia a dia, né? E todo mundo sabe, de alguma forma, né, ou coloca, né, o medo, a grande oposição ao medo é a coragem. Né? E a minha experiência foi me contando que a oposição do medo é o amor. O que faz a gente atravessar as estruturas de medo é a possibilidade do acolhimento e é a base amorosa que a gente desenvolve. Né? Então, em toda a minha trajetória, eu fui me abrindo para essa realidade
para olhar para essa realidade, para acolher a realidade e poder fazer dessa situação algo que mudasse a mim também, que me colocasse mais perto das pessoas que eu amo, que eu pudesse acolher o sofrimento das pessoas que me amam. As pessoas que me amam sofreram muito. E a gente não precisou ninguém esconder os sofrimentos, porque a gente atravessou os sofrimentos. E eles passaram, como tudo na vida passa, né? E aí eu lembro que eu estava numa situação de conversa com amigos e todo mundo falando dessa coisa do monstro que é o câncer, da coisa terrível que é o câncer, e cai cabelo, e isso e aquilo, pintando, desenhando aquela coisa monstruosa. E aí eu fui lembrando de um livro do Chico Buarque de Holanda, não sei se vocês conhecem, é um livro infantil, que é o Chapeuzinho Amarelo. Você conhece? É lindo, né? E o Chapeuzinho Amarelo é muito bonito, porque o Chapeuzinho ele tem medo de tudo, né? Tudo, 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 que nem esse rapaz, Eduardo Wojciech, que passou por aqui, tem medo de tudo, tudo, tudo é terrível, 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 até que o dia Chapeuzinho Amarelo descobre as palavras e que ela pode jogar com as palavras. E aí ela descobre que o grande medo dela, que é o medo do lobo, pode virar bolo. Aí ela transforma lobo, lobo em bolo, 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 e aí ela come o bolo. Então eu desejo para vocês, para nós, para a nossa sociedade, que a gente possa se abrir, viver a aventura da vida, porque é uma aventura, estarmos aqui é um grande presente, e que a gente possa ter a sabedoria de ler, olhar a realidade e transformar lobos em bolos. E ó, comer o bolo. Obrigada.